Olá, estamos novamente aqui no programa Mais Saúde e Vida e sempre com um assunto interessante sobre saúde para informação de todos o nosso público. O nosso entrevistado de hoje é o reumatologista Dr. Diego Logrado e o tema será fibromialgia. Olá, doutor. Bom dia. Bom, primeiramente, obrigado, Neuza, pelo convite. É um prazer estar aqui para a gente poder discutir esse assunto que é muito recorrente no consultório e muito comum também na população brasileira. Doutor Diego, de forma assim que o nosso público consiga entender, o que é fibromialgia? A fibromialgia ela é uma síndrome clínica, então isso significa que a gente tem um conjunto de sinais e de sintomas, né? O principal sintoma da fibromialgia é uma dor crônica, generalizada, e quando eu falo generalizada, o que a gente está querendo dizer é que é uma dor que ela ocorre não necessariamente o tempo todo no corpo todo, mas que ela, quando a gente faz uma análise durante o período em que o paciente iniciou a dor, que ela vai afetar os dois lados do corpo, né? Então, o lado direito, o lado esquerdo, e tanto a parte de cima quanto de baixo do paciente. Quando a gente fala de crônica, em geral a gente está falando de 3 meses, embora na fibromialgia isso costuma ter uma história de 5, 10, 15 anos. E além dessa dor crônica, a gente tem geralmente uma série de sintomas que vêm associados, né? Como, por exemplo, o fato de que essas dores pioram quando o paciente está mais ansioso ou mais estressado. As dores geralmente pioram no frio também, né? Aqui no Mato Grosso, embora a gente não tenha tanto frio, a gente tem que lembrar do ar-condicionado. Isso às vezes é um parâmetro também. Uma má qualidade de sono, uma sensação de fadiga, que é uma falta de energia mesmo sem fazer esforço físico, dor de cabeça, formigamento, entre outros sintomas também. Doutor, normalmente a gente ouve muito assim, no popular mesmo, a fibromialgia é doença de mulher. É doença de mulher, doutor? Quando a gente pensa na questão, né, da proporção de homens e mulheres, antigamente, nós quando usávamos como critério para fazer, entre aspas, o diagnóstico, uns critérios que eram de 1990, a proporção era de 9 mulheres para cada homem. Isso, mas isso tem mudado, até porque hoje esses critérios que nós usávamos foram revisados em 2010 e a proporção, usando esses critérios, são de 3 mulheres para cada homem. Isso foi mudado justamente porque a gente também tem no consultório homens com fibromialgia e muitas vezes, justamente porque sempre se lembra do fato de que mulheres têm o diagnóstico, esses homens acabam passando um bom tempo aí investigando sem que tenham um diagnóstico automaticamente, sem que possam tratar da maneira adequada. Outra coisa, doutor, normalmente se faz a relação da fibromialgia, no caso das mulheres, né, com a menopausa, a fibromialgia com a 50, 60 anos, mas existe uma faixa etária da fibromialgia ou não? Ela pode ocorrer também em jovens? Essa pergunta é excelente. A gente, na maior parte das vezes, essas dores, como eu falei, elas têm uma história de evolução de 5, 10, 15 ou mais tempo ainda, né? 15 anos, no caso. A gente, quando vai olhar no livro, isso vai estar escrito que as dores tendem a iniciar aí por volta de 25 até 45 anos. Embora eu tenha no consultório pacientes que fiz o diagnóstico com 13 anos de idade. E isso tem ficado cada vez mais comum. Lógico que não da mesma proporção que acontece no adulto, mas a gente tem visto mais esse diagnóstico sendo feito nas crianças também.
E outra coisa que o fato de que o paciente muitas vezes chega ao meu consultório com 80 anos, a gente pode fazer um diagnóstico de fibromialgia, partindo do princípio que ele tenha todos aqueles sintomas que a gente falou e que a dor tenha iniciado há bastante tempo. Então, muitas vezes o paciente está há 30 ou 40 anos com a dor sem que tenha sido diagnóstico, né? A gente não pode perder de vista também que pode ocorrer. O senhor trouxe uma coisa interessante, porque, assim, no meu consultório, por exemplo, existem pessoas já com uma certa idade, daí, normalmente eles têm isso. Eu comecei quando eu tinha 40, 50 anos, comecei com dor, mas isso é normal. Dor é normal, doutor? A dor, ela principalmente quando nós pensamos uma dor aguda, ela geralmente vai ter uma causa específica, né? Sim. Então, por exemplo, como às vezes eu gosto de explicar para o paciente no consultório, a dor ela é um mecanismo de defesa do corpo, né? É um sinal de alarme, na verdade. Então, se eu tenho uma dor, se eu estou com uma apendicite e eu não tiver uma dor abdominal, aquilo vai me gerar complicações muito graves, porque eu não vou conseguir fazer um diagnóstico. A dor, se eu, por exemplo, estou com uma mão numa frigideira quente, ela é importante para que eu possa me proteger. A partir do momento que a dor passa a ser crônica, ou seja, uma dor que geralmente a gente está falando aí de um parâmetro de 3 meses, aí ela já não é mais, entre aspas, normal, né? A gente sabe que a dor crônica vai afetar a qualidade de vida dos pacientes e muitas vezes ela não vai ter uma causa específica. Então, o jeito de investigar e tratar passa a ser muito diferente. Dor crônica não é normal. Doutor, outra questão que a gente sempre levanta é assim, existe causa para fibromialgia? A gente tem estudos, né, mostrando que 50% da fibromialgia tem um aspecto genético, ou seja, uma carga genética. Se eu tenho um parente de primeiro grau, como uma mãe ou uma irmã, que tem fibromialgia, o meu risco é 8,5 vezes maior de eu desenvolver fibromialgia em algum momento. E os outros 50% são ambientais, né? Dentro desses contextos ambientais, muitas vezes a gente tem como gatilho, por exemplo, histórias de abuso sexual na infância. Isso é uma coisa que a gente tem uma relação que os estudos têm mostrado bastante frequente. Ou, por exemplo, pacientes que sofrem algum tipo de assalto que foi muito traumático, ou algum acidente que foi muito traumático para aquela pessoa, e aí eu não estou falando necessariamente fisicamente, né? Emocionalmente também. Isso pode servir como gatilho sim. Como é, doutor, o tratamento para fibromialgia? Eu costumo dizer no consultório que o tratamento ele envolve um tripé. A gente gosta da ideia do tripé porque nós precisamos desses 3 pés para que o tratamento se sustente e automaticamente seja efetivo, né? O primeiro tripé, mas não o mais importante, é a medicação. Um outro tripé é o acompanhamento em conjunto com o psicólogo. Principalmente, a gente costuma dizer da terapia cognitivo-comportamental, porque a gente tem mais estudos dentro desse contexto. Não significa necessariamente que as outras metodologias não funcionem com o psicólogo. E o terceiro, que é o mais importante, é o exercício físico. O exercício físico na fibromialgia, isso é muito importante ressaltar, ele precisa ser feito numa intensidade menor e com uma frequência maior. Isso porque na fibromialgia o que a gente tem é um processo que a gente chama de amplificação da dor. Então, se naturalmente quando eu vou à academia e faço um exercício, nas 24, 48 horas depois, eu que não tenho fibromialgia vou ter dor, quem tem fibromialgia vai ter uma dor absurdamente maior. Sim. E isso faz com que esse paciente faça muitas vezes um exercício e aí ele fica, entre aspas, aí, quebrado, vai voltar a fazer o exercício na semana que vem. Então você não consegue ter a continuidade. Por isso que a gente orienta uma menor intensidade com uma frequência maior. E os estudos que a gente tem também mostram que, em geral, nas primeiras 8 semanas a dor piora.
Então, é sempre importante ter isso em mente, de que eu vou iniciar para poder colher os frutos daquela atividade, pelo menos depois de 2 meses. Existe alguma atividade física que seja melhor para isso? A gente tem, os estudos mostram que todas as atividades são melhores do que nada. Então, o sedentarismo seria o pior de todos. Mesmo um alongamento é melhor do que nada. Mas, se nós formos comparar o alongamento com o exercício aeróbico e com uma musculação, sem sombra de dúvidas que esses 2 últimos vão ser mais efetivos. É lógico que a gente tem que levar em consideração e individualizar cada paciente, porque alguns pacientes, a depender de como estão no sentido da sua dor e da sua limitação pela fadiga, vão ter que começar pelo mais básico. Mas o objetivo é ir ganhando esse condicionamento físico. Então, o senhor diria assim, de uma forma geral, o diagnóstico, ele é clínico. Isso, o diagnóstico ele é clínico, embora não signifique que a gente não faça exames dentro do contexto de quem tem fibromialgia. Sim. Né? A fibromialgia ela vai acontecer em 2% da população no Brasil e no mundo também. Embora pacientes que tenham doenças autoimunes, que não é o caso da fibromialgia, né? Não é uma doença autoimune, esses pacientes, eles costumam ter uma incidência, uma prevalência de fibromialgia maior do que na população em geral. Faz parte da consulta a gente avaliar o nosso paciente para ver se o quadro clínico é compatível com uma fibromialgia pura e simples, no sentido de apenas essa doença, ou se tem outras doenças associadas. E aí, fazer os exames não é para a gente diagnosticar a fibromialgia, é justamente para a gente avaliar se há outras condições que estão em associação com a fibromialgia. Então, o senhor nos diz assim, a fibromialgia, o diagnóstico, ele é clínico e o tratamento, ele é multiprofissional. Exato. O reumatologista, o fisioterapeuta, sem o educador físico, não tem muita efetividade. Então, eu diria que talvez aí a reumatologia seja das áreas clínicas que mais trabalha com a equipe multi, porque isso acaba sendo essencial, tanto na fibromialgia quanto nas outras dores articulares. Doutor, o senhor gostaria de deixar algum recado para o pessoal, para o nosso público, sobre a fibromialgia, sobre o momento de buscar, né, um reumatologista, o momento de se atentar para que essa dor que eu tenho não é normal, que eu preciso de ajuda? Se você tem dores há bastante tempo, e essas dores pioram quando você está ansiosa, pioram quando você está estressada, pioram quando há uma mudança de tempo, se você tem formigamento, se você tem uma sensação de que toda vez você vai ao banheiro, faz xixi, parece que a bexiga não esvaziou direito, se a qualidade do sono é ruim, ou seja, você acorda cansada, se você tem fadiga, isso tudo pode ser um indicativo de fibromialgia. Tratar a fibromialgia é importante porque a fibromialgia não é psicológico, no sentido de que a gente tem um desbalanço de algumas substâncias no cérebro, a gente tem um aumento de glutamato, a gente tem um aumento de fator de crescimento neural, a gente tem um aumento de substância P, tem redução de serotonina, noradrenalina e dopamina, e esse desbalanço gera dor. É lógico que toda dor tem um componente emocional, mas é importante ter isso em mente, porque a pessoa não tem dor porque quer. Sim. Né? E automaticamente o tratamento vai englobar tanto o acompanhamento com os outros colegas da equipe multi, quanto com o reumatologista, que é o melhor profissional para poder fazer essa avaliação e o tratamento. Então, nosso programa hoje foi com o reumatologista, Dr. Diego Logrado, a quem eu agradeço. Doutor, muito obrigado pela sua disponibilidade, né? Por sua amorosidade, agora eu vou falar como psicóloga cepista, por sua amorosidade em se disponibilizar e falar com o público e tratar de um assunto tão importante, porque o senhor trouxe uma coisa muito interessante, que a pessoa acha, eu tenho fibromialgia, então é um problema psicológico, se é um problema psicológico, então a culpa é minha e eu não preciso me tratar. Não é isso, gera inclusive problema psicológico, mas não é o problema psicológico que o gera, e é necessário buscar ajuda. Exato. Muito obrigado pelo convite, eu fiquei
muitíssimo feliz. Foi uma honra poder conversar sobre esse assunto tão importante com você e estarei aqui sempre que você me convidar. Muito obrigada, doutor. E agradecemos a vocês, nosso público querido, que nos solicitou que falássemos sobre esse tema. Agradeço ao diretor, o Evandro dos Santos. E o nosso programa de hoje eu dedico a duas amigas queridas que possuem fibromialgia, a Elda e a Solange. Meninas, esse programa também foi para vocês. Obrigada.